várias das questões que estão acontecendo são relativas a uma política municipal, mas isso não significa que o Estado não possa apoiar e trabalhar junto com os municípios para isso, porque é necessário uma gestão metropolitana, não somente em infraestrutura, como a questão dos morros, né? A metropolitana do Recife é uma região de morros, e a periferia, os morros estão na periferia da cidade, ou seja, essas pessoas que estão atingidas, que estão sendo atingidas, elas têm cor, elas têm classe social, ou seja, é um retrato da nossa desigualdade. Então, a gente tem que atuar no combate às desigualdades. Nós temos que integrar esse trabalho das polícias, tanto a polícia militar como civil, e a polícia penal também, porque Pernambuco tem perdido a guerra contra o crime organizado. E onde é que estão as cúpulas do crime organizado? Nos presídios, ou seja, tem que haver uma integração da polícia penal também e um combate afetivo, com firmeza, a essas organizações criminosas que vêm tomando conta de Pernambuco. Sei que a parte de macrodrenagem, da política de habitação e das moradias em áreas de risco é de obrigação das prefeituras, em corresponsabilidade com o governo do Estado, em poder fazer a remoção e adequar essas pessoas morando em locais apropriados. Isso passa por investimentos em saneamento básico, isso passa por investimentos em micro e macrodrenagem, isso passa por investimentos também, não só na contenção de encostas, mas na parte de habitação, que é na remoção dessas áreas de risco para locais seguros. Pernambuco, nos últimos 8 anos, não investiu mais do que 180 milhões de reais em habitação e política de drenagem. Eu vou lhe dar só um exemplo, Fabiola. Só o Recife, não vou nem entrar em Olinda e na região metropolitana como Jaboatão, só a capital do Recife, para poder fazer as obras de micro e macro drenagem, que já tem estudos prontos e orçamentos estimados, você precisa de, no mínimo, 1 bilhão e 500 milhões de reais para poder evitar cenas como a gente viu nos últimos 20, 30 dias. Mas precisamos fazer um grande projeto e um grande programa de investimento, de empoderamento, de valorização, de aparelhamento para que as polícias tenham inteligência na hora de atuar. Só para lhe dar um dado, Fabiola, hoje nós temos um efetivo menor do que há 20 anos atrás. Enquanto que a população cresceu bastante, o efetivo diminuiu. É óbvio que a insegurança tem aumentado. A gente defende uma política de segurança integrada, ou seja, trazendo as guardas municipais para poder trabalhar em parceria com a PM e a Polícia Civil. Isso dará um reforço de mais de 9 mil homens e mulheres que irão estar nas ruas trabalhando de forma integrada. A gente precisa também fazer um grande investimento na Polícia Civil. Esse foi um evento metropolitano, né? Ocorreu em Recife, ocorreu em Jaboatão, ocorreu em Olinda, ocorreu em Camaragibe, ou seja, isso não foi uma situação localizada. E a lógica histórica disso foi a forma de ocupação dessas cidades e, efetivamente, a ausência de uma política habitacional. Há um conjunto necessário de investimentos para obras de infraestrutura de habitabilidade, obras de drenagem, obras de saneamento, ou seja, coisas que precisam fazer e que nenhum ente consegue fazer isso só. O que é que precisamos fazer agora? É juntar todos, é ter um estudo que analisa essa questão de forma metropolitana, que trace um perfil exato do que precisa ser feito, que elabore um projeto, que saiba quanto é essa conta, e vamos buscar recursos para financiar isso. E aí tem que ter prioridade mesmo. Eu estou aqui no Recife, na região metropolitana do Recife, onde, infelizmente, 129 pessoas morreram pela falta de acesso e de dignidade, de construção de política pública para ter moradias dignas na região metropolitana do Recife. E não adianta querer terceirizar a responsabilidade se alguém fez no passado e não alguém do governo federal fez do presente. Porque se o governo Paulo Câmara, se o governador Paulo Câmara passou por Dilma, passou por Temer, passou por Bolsonaro e não foi capaz de fazer obras de microdrenagem, de macrodrenagem, de criar um plano metropolitano de habitação, de mobilidade que permitisse à população que vive aqui poder garantir maior qualidade de vida para a sua vida, porque, afinal de contas, é isso que o gestor faz, transformar as forças operacionais de polícia. A tropa está desmotivada, as delegacias de polícia estão sucateadas, não só com o teto caindo, mas com falta de material de limpeza,
limpeza de expediente, cobrando dos policiais aquilo que eles não podem entregar, porque se você não tem condições de trabalho, é impossível que se entregue um bom resultado. Delegacias de polícia que não funcionam à noite, nos finais de semana, delegacia de polícia para a mulher que precisa ser interiorizada e que precisa funcionar nos finais de semana, com unidades móveis, inclusive, e que precisa funcionar à noite, afinal de contas, violência contra a mulher se dá à noite nos finais de semana, recompletamento das tropas da Polícia Militar, porque muita gente saiu, inclusive com a reforma da Previdência, e o quadro não foi recompletado. Nós temos 90% dos municípios pernambucanos cobertos com uma dupla de policiais fazendo uma ronda 2 horas por dia. Só chega na prática depois de 6, 7 horas do crime acontecido. A Polícia Científica de Pernambuco absolutamente sucateada. A gente tem obras paralisadas de complexos de polícia científica espalhadas no estado que, infelizmente, deixam o pernambucano sem sequer ter o direito de morrer. As pessoas que perderam suas casas, as pessoas que não podem voltar para suas casas porque a área está condenada, é área de risco, elas precisam de casa. O que a população trabalhadora precisa é um programa de moradia popular, além, é claro, de um programa de prevenção para que isso não aconteça. E a gente não tem nenhuma resposta. O nível de incompetência do PSB é tão grande que nem ano de eleição, que normalmente faz político burguês se mexer mais, nem ano de eleição, eles conseguiram anunciar um programa de moradia popular para as pessoas que perderam suas casas, né? Então, é uma tragédia completa que poderia ser evitada, e a gente tem experiências em Recife que mostram que a chuva não mata. O que mata é uma política que despreza o interesse da classe trabalhadora. Então, a gente quer, primeira coisa, reduzir a violência do próprio Estado. Eu acho que tem um debate fundamental sobre a questão das câmeras nos uniformes da PM, que alguns candidatos, defendendo a violência policial, já se colocaram contra, como é o caso do Miguel Coelho, que faz um discurso reacionário pró-violência policial. Então, a gente quer reduzir a violência policial, colocando uniforme nas câmeras dos policiais e criando um comitê de defesa dos direitos humanos e de controle da ação da polícia, externo à polícia, que vai controlar essas imagens, que vai fiscalizar a ação policial. É fundamental reduzir a letalidade policial, fazer com que casos como o que aconteceu em Porto de Galinhas, e que uma criança foi assassinada na comunidade de Salinas, e toda a família e a comunidade fala que foi a polícia que matou. Isso não pode acontecer mais. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem que fazer com que exista uma capacidade investigativa real, né? Porque polícia no Brasil é basicamente repressão. Então, a capacidade de resolução de homicídios é muito baixa. O IML é caindo aos pedaços. A gente tem que fazer um trabalho e rever esse trabalho junto com o governo federal, o governo estadual e os municípios. Até porque esse tipo de público... Como é que você consegue tirar na faixa de 300 mil pessoas de áreas de morro do dia para a noite? Você consegue construir habitacionais para 300 mil pessoas? Porque isso é o dado que a gente tem de pessoas que estão em morros dentro da cidade de Jaboatão. Então, não pode chegar e dizer, vou culpar um governo de 4 anos, um governo de 5 anos, um problema que são de décadas. A gente tem que acabar com essa demagogia barata e esse oportunismo político que muitos pré-candidatos terão. Você viu que em nenhum momento aqui eu quis acusar o governo de Pernambuco por esse tipo de falta de investimento nessa área. Primeiro, acabar com essas faixas salariais que desmotivam os policiais e todos que trabalham na segurança, né? Nós temos aí algo que realmente chama atenção, de a gente ver os equipamentos de EPI, né, dos policiais aí. Eu vejo o policial dividindo até colete à prova de bala. Nós temos frotas sucateadas, delegacias, que nem placas na delegacia, para dizer aqui uma delegacia existe em Pernambuco. Eu fui numa cidade feita Carpina que não tinha nem placa na delegacia. Então, é algo que precisa ser revisto, todo esse modelo. No nosso governo, vai liderar um plano de erradicação de pontos de áreas de risco com moradias na região metropolitana do Recife. E nós vamos financiar isso, já estamos consolidando os cálculos, para garantir que todas essas famílias, nas áreas que podem ser requalificadas, vamos requalificar, criar áreas, inclusive, de lazer. Não é só tirar as casas da situação de não cair, mas também garantir qualidade de vida na periferia. E, em segundo lugar, um programa de moradia consolidada nas áreas onde tiver que ter essa remoção dessas famílias. Mas nós defendemos outra coisa. Nós defendemos criar uma escola de formação de segurança e direitos humanos para todas as corporações, unificando, inclusive, as corporações, mais escolas paralelas dentro dessas escolas
cursos paralelos que já tem as academias, mas investindo mais em equipamento e inteligência. Qual